Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um aquecimento para a nossa semana de imersão no controle do diabetes. Eu sou a Joslane, nutricionista, e eu auxilio pessoas a cuidar, a controlar o diabetes num período curto de tempo. Eu ajudo você a controlar o seu diabetes em 15 dias. E tem um evento que vai acontecer a partir do dia 17, que é a imersão no controle do diabetes. É muito fácil você se inscrever, o evento vai ser 100% online, 100% gratuito. O link tá ali na bio, se você tiver interesse você pode se inscrever. E aí, quem já fez a inscrição pode dar uma olhadinha, que lá eu faço um direcionamento para fazer uma pesquisa. E agora há pouquinho eu estava olhando aqui as pessoas que já fizeram a inscrição e responderam a pesquisa, e nós temos muitas pessoas que têm o diabetes tipo 2, então que não faz uso da insulina, e tem uma grande dificuldade com o custo para cuidar desse diabetes. E eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, que não precisa ser caro, você não precisa gastar muito para ter o controle do seu diabetes. E que muitas vezes esses produtos caros, esses produtos que têm um valor elevado, que são direcionados aí para o público diabetes, eles colocam no rótulo que é diet, que é isento de açúcar, que é sem adição de açúcar. Muitas vezes eles têm sim um custo muito elevado, né? E isso acaba, sem dúvida nenhuma, fazendo com que muitas pessoas acreditem que só é possível controlar o diabetes se tiver um investimento alto aí, mensalmente, semanalmente, em alimentos para ter esse controle. Gente, uma coisa assim boa que eu tenho para dizer para vocês e que eu coloco muito isso no meu método é que não precisa ter um custo elevado para a gente controlar, né? Oi, Pri, boa noite! Tudo bem por aí? Legal, que bom que você tá aqui comigo. E aí, gente, a gente precisa ter essa ideia, esse controle, que não existe essa necessidade de gastar muito, de investir muito para conseguir controlar o diabetes. E por enquanto, a maioria do público que está inscrito no evento que vai acontecer a partir do dia 17 são pessoas que não têm a necessidade de fazer o uso da insulina. São diabéticos tipo 2 e que precisam sim ter um controle alimentar para que consiga realmente fazer o controle da glicemia. Mas esse controle não precisa ser com alimentos caros. E aí eu vou colocar isso aqui para vocês. Por que não precisa ser dessa forma? Porque o controle do diabetes, ele tem uma relação muito grande com a quantidade e com a frequência do que um alimento é consumido. Não específico, não alimento específico, mas a quantidade que você consome na tua rotina diária. Eu costumo dizer muito nas minhas consultas, nas conversas que eu vou tendo com os pacientes, que você pode consumir o alimento mais saudável desse mundo. Você pode optar, sei lá, por consumir laranja, né? Se você fizer um consumo de uma quantidade exagerada desse alimento, você vai estar comprometendo a tua glicemia. E principalmente aí, quem não precisa fazer o uso da insulina, que está apresentando uma resistência. Porque normalmente a resistência da insulina, ela tem, da insulina que você produz, que é o que acontece no diabetes tipo 2, ela tem uma relação muito grande com o excesso de peso corporal e a manutenção desse excesso de peso corporal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que normalmente isso está relacionado com o excesso de calorias que é consumido no dia e que a gente não gasta,
que você não gasta, que você acaba aí guardando e acumulando na forma de gordura. Então, a gente, infelizmente, não tem outra forma, né? A gente precisa ter um controle de quantidade. Então, não tem alimento proibido, tem quantidade correta. A gente precisa adequar, a gente precisa equilibrar isso na tua vida e fazer o uso das estratégias corretas, né? Então, é muito isso, sabe? É muito você conseguir organizar a tua rotina, conseguir organizar a tua vida, no sentido de equilibrar e usar as estratégias corretas para conseguir controlar. E aí eu tenho uma notícia também para vocês, que é importante, a gente não pode se fechar, a gente não pode fechar a mente. A gente falou no início da semana que tem muita gente que tem medo do uso da insulina, né? Se você tá controlando a tua alimentação, se você tá com uma alimentação equilibrada, consome frutas, vegetais, não consome exagero, tá fazendo atividade física e mesmo assim a tua glicemia tá ficando elevada, mesmo assim o teu diabetes não tá controlado, é muito importante que você vá fazer uma consulta aí com o seu endócrino, que você busque por um nutricionista, porque é muito provável que exista necessidade de um ajuste de medicamentos e também até talvez a utilização de insulina. E a gente não precisa ter medo disso, porque às vezes é por um período temporário, é por um período até que você consiga ter uma redução aí do teu peso. A gente já observou e a gente já sabe, isso é fato, é ferramenta de muitos estudos, aliás, que se você conseguir reduzir em média aí de 10% do peso que você tá hoje, num período aí de 3 a 6 meses, você já consegue melhorar muito, diminuir muito o teu controle do diabetes, porque você vai diminuir a resistência da insulina. Então isso é muito importante, gente. Essa consciência de que o autocuidado é importante, que não existe alimento milagroso e muito menos que é possível controlar um diabetes sem utilizar insulina se você não estiver produzindo a quantidade suficiente. É muito importante a gente ter essa consciência. Porque o que eu percebo muito, às vezes as pessoas com medo do uso da insulina acabam fazendo investimentos altíssimos em alimentos diets, alimentos light, gastam uma grana danada nesse tipo de alimento que tem ali no rótulo que está isento de adição de açúcar ou que é com adoçante, enfim. E mesmo assim não consegue controlar a glicemia porque tá precisando, na verdade, da insulina, porque por algum motivo o corpo tá produzindo pouca insulina ou ainda a resistência dessa insulina que o corpo ainda produz está muito alta. Então, a gente precisa analisar tudo isso, tá? A gente não pode fechar a mente e achar que vai conseguir em todo mundo, em todos os pacientes, conseguir controlar só com a alimentação. A gente precisa ter sim uma orientação correta e uma orientação equilibrada nesse sentido, tá? Não serei eu que vou enganar vocês e falar assim, olha, tem um chazinho tal, tem um alimento tal que se você fizer ou tomar, você vai conseguir controlar a tua glicemia. Isso, gente, não acontece. A gente precisa compreender e entender o que acontece aí na tua vida, aí no teu corpo, e quem vai conseguir fazer esse direcionamento correto é o teu médico, o teu endocrinologista, junto aí do nutricionista, acompanhando tua evolução. Então é muito importante a gente ter essa consciência que não existe milagre, existe sim o equilíbrio e a conduta correta. E sim, gente, quando existe a resistência à insulina, quando você tem o diabetes tipo 2 e você está produzindo insulina ainda, você só está resistente a ela, o controle da alimentação e a prática da atividade física são duas coisas muito importantes para você ter aí na tua vida. É algo que com certeza vai fazer a diferença, né? Então, é importante a gente ter essa relação, esse cuidado e essa atenção nesse sentido. Por quê? Se você tem uma alimentação equilibrada, não necessariamente alimentos caros. Gente, franguinho, arroz, feijão,
Salada de alface com tomate é um ótimo exemplo de um equilíbrio de uma refeição e que na quantidade correta você não vai ter o desequilíbrio do teu diabetes, né? E que se de vez em quando você comer uma sobremesa, você comer, sei lá, um bolo, algo nesse sentido, não vai prejudicar a tua glicemia se na maior parte das tuas refeições você estiver fazendo uma refeição equilibrada e se você estiver fazendo a prática de uma atividade física. Que também não precisa ter investimento alto. Você fala assim, tá, mas qualquer academia hoje em dia é um absurdo. Não precisa ser atividade física numa academia. Você pode sair caminhar na rua. A prática de um exercício, estimular o teu corpo a gastar energia, já vai te auxiliar. Então, cuidar do diabetes não exige altos investimentos ali semanais, mensais, para que você tenha produtos caros. E normalmente, gente, esses produtos que têm um custo mais elevado, que estão direcionados e relacionados ao público diabético, eles têm adição desses edulcorantes, adoçantes, que hoje a gente já sabe que não vai interferir, na verdade, no teu hábito, né? O que tem que ser o teu hábito? O teu hábito tem que ser em reduzir o consumo, reduzir a quantidade e não deixar de consumir, né? A gente não precisa deixar de consumir uma coisa que a gente gosta, a gente só precisa aprender qual é a frequência que eu devo ter esse alimento na minha vida e qual a quantidade que eu tenho que consumir desse alimento para me manter saudável. Quem tem o diabetes tipo 2, esse controle, ele fica sendo realmente muito prático quando a gente consegue direcionar um equilíbrio na maior parte dos dias da semana. Se você conseguir no maior número de refeições ter uma refeição equilibrada, que não precisa ser uma refeição cara, não tem necessidade nenhuma de ser uma refeição cara, você consegue, sem dúvida nenhuma, controlar aí a tua glicemia e até perder peso, que normalmente o diabetes tipo 2 está relacionado com o excesso de peso, não necessariamente uma obesidade, mas principalmente, gente, esse acúmulo de gordura no abdômen, né? E essa circunferência da cintura e do abdômen são duas circunferências muito importantes de você monitorar aí, tá? Para homens, o ideal é que fique abaixo de 95 e para mulheres, o ideal é que fique abaixo de 82. Então, assim, por que é importante isso? Porque esse acúmulo de gordura no abdômen, ele não é só um acúmulo ali de gordura para fora, ele acumula para dentro também, dentro dos nossos órgãos. E isso faz com que tudo fique ali apertadinho, difícil, né, de fazer ali toda a parte fisiológica normal. E esse acúmulo de gordura nessa região aumenta a resistência da insulina. E isso faz com que o teu controle do diabetes aí fique cada vez mais difícil. Então, sim, a gente precisa ter essa consciência, né, de equilibrar a alimentação. Equilibrar a alimentação não é tirar da vida alimentos gostosos. Não, uma alimentação equilibrada, ela pode ser sim uma alimentação muito saborosa, muito gostosa, não te fazer mal e de vez em quando sim, é possível tomar um sorvete, comer uma sobremesa, tomar um açaí, fazer algo diferente, um bolo, né? Não tem problema nenhum de vez em quando. O que é que não pode? Tá ali todo dia, tá ali numa frequência irregular, numa frequência exagerada, que vai comprometer aí no teu acúmulo de gordura abdominal e vai comprometer com certeza o controle do teu diabetes, porque você vai ficar cada vez mais resistente à insulina que você produz. E isso em determinados momentos pode levar à necessidade até do uso de insulina, né, para conseguir regular, para conseguir ajustar tudo de uma forma equilibrada aí na tua vida, né? E algo pra gente focar, algo pra gente conversar é falar, deixar isso muito claro, a alimentação não precisa ser cara, né? Esses dias mesmo nós entramos numa discussão com alguns profissionais, porque estava sendo muito rígida essa questão, por exemplo, de que tem que ser o consumo do arroz integral,
né? Tem que ter diabético, tem que comer arroz integral. Na verdade, gente, não existe a necessidade obrigatória do consumo do arroz integral. E o efeito do arroz na glicemia, o arroz integral e o arroz comum, é praticamente o mesmo. A única coisa que muda um pouquinho é que a velocidade de absorção do arroz integral, ela é um pouquinho diferente, por isso que a gente acaba tendo uma saciedade maior, acaba consumindo um pouquinho menos, né? Porque demora um pouquinho mais para fazer a digestão, mas o efeito na glicemia, ele é quase o mesmo, né? E tem pouquíssimo tempo que isso começou a ser colocado de uma forma muito clara para todos os profissionais de saúde. Então tem muita gente achando ainda que tem que ser arroz integral, que é um arroz que a gente sabe que é um arroz mais caro, mas não tem necessidade de ser somente um arroz integral, né? É claro que ele tem sim os seus benefícios, mas não existe a necessidade de ser. E eu tenho certeza que muitos de vocês que vão me ouvir aí nessa live que eu tô fazendo, não gosta do arroz integral, não se adaptou com o arroz integral. E se isso for uma obrigatoriedade na tua vida, você vai ter uma guerra com a comida. Uma guerra no horário do almoço, uma guerra na hora do jantar, e não precisa existir essa guerra aí na tua vida, né? Você pode continuar consumindo sem comprometer a tua saúde o arroz branco. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de que o que vai realmente fazer a diferença é a quantidade do que você vai consumir. E existem várias estratégias que a gente pode fazer, né? Lá no meu método, lá na semana de imersão no controle do diabetes, a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu vou já dar uma deixa aqui para vocês de algo que a gente pode estar fazendo para deixar o amido um pouquinho mais resistente, o amido que compõe aí o arroz, para a gente conseguir controlar melhor e fazer com que esse carboidrato chegue numa velocidade menor aí no teu sangue, aí na tua corrente sanguínea, né? Essa dica, ela tem uma relação grande com o preparo. Quando a gente prepara o arroz e a gente consome ele ali, logo na sequência que ele foi consumido, nós temos uma estrutura do arroz diferente de quando, por exemplo, eu preparo esse arroz e guardo ele na geladeira e vou consumir ele no outro dia. Aí eu vou aquecer esse arroz e vou consumir ele no outro dia. Esse arroz, ele tem aí uma alteração na estrutura do amido. E o que acontece? A velocidade com que você absorve esse carboidrato vai ser diferente, vai ser mais lenta. Então, isso para quem tem diabetes é uma estratégia muito interessante. Por quê? Porque se você tem diabetes tipo 2 e o teu corpo está apresentando uma resistência à insulina, significa que se chegar mais lentamente a glicose na tua corrente sanguínea, a insulina que você está produzindo vai ter mais tempo de encontrar essa glicose, de encontrar as células, os receptores aí nas células e fazer com que essa glicose saia do sangue e vá onde ela tem que ir, né? Então, a gente consegue dar tempo. Eu brinco muitas vezes nas consultas da seguinte forma, assim, imagina aquele dia que você tá aí cheio de coisa para fazer, né? Você tá com muita coisa, com muito trabalho, tá toda atrapalhada e chega o final do dia, você acabou não fazendo nada porque você se atrapalhou toda. Eu costumo dizer que o trabalho da insulina no corpo de um diabético tipo 2 é mais ou menos esse. Chega muita coisa de uma vez, você faz uma refeição ali que chega muito carboidrato de uma única vez na tua corrente sanguínea. A glicose vai subindo, vai aumentando. A insulina se atrapalha toda e acaba demorando para ela conseguir tirar essa glicose, esse açúcar do teu sangue e levar para onde tem que levar. E quando você consegue levar mais devagarzinho, levar de uma forma lenta, essa digestão consegue ser aí mais lenta e vai indo mais devagarzinho para a corrente sanguínea,
a insulina consegue trabalhar de uma forma mais tranquila e a gente acaba diminuindo um pouquinho essa resistência. Então é muito importante a gente pensar nesse sentido. Sim, vai fazer diferença e sim, é importante a gente pensar nessas estratégias. Não é o custo do alimento, não é você comprar um biscoito mais caro que tá lá no mercado, que diz ser isento de adição de açúcar, que vai fazer com que você controle o teu diabetes. Muito pelo contrário, a quantidade que você consome vai fazer diferença. Às vezes esse biscoito que você compra, esse alimento que você comprou que tem um alto custo, não vai te auxiliar porque a quantidade que você está consumindo continua sendo uma quantidade errada, né? Então é importante que a gente analise nesse sentido. As quantidades, elas precisam ser quantidades específicas para você. E no meu método eu consigo te ensinar isso. A gente consegue fazer esse direcionamento para você, né? Para você ter esse controle, para você ter esse cuidado e para você começar a observar quais as combinações você precisa fazer e combinações que funcionem para você. O que é funcionar para você? Não é só controlar a tua glicemia, é ser algo prazeroso, é ser algo que você goste. A gente tem que acabar com essa história de terrorismo alimentar, né? Ah, porque é proibido isso, que é proibido aquilo, aquilo outro, e as pessoas acabam tendo a sensação de que só vai funcionar se elas consumirem alimentos caros e específicos para o controle de diabetes, que muitas vezes acabam comprometendo ainda mais a tua saúde, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, de chocolate, né? Chocolate diet, chocolate que não tem adição de açúcar, é um chocolate que vai ter adição de adoçantes e que hoje a gente já sabe que o consumo exagerado de adoçantes pode ser muito prejudicial aí para a tua saúde, inclusive dificultar no controle do peso, né? E ele vai ter, gente, uma estrutura, uma consistência alterada com a adição de mais gordura. Então, quer dizer, é um chocolate que não vai ter açúcar, mas ele vai ter adoçante e ele vai ter mais gordura. E eu faço um desafio aí para vocês. Se vocês forem olhar os rótulos dos chocolates específicos que tá lá diet, né, sem adição de açúcar, eles costumam ser mais calóricos do que um chocolate normal. Então, o que eu tô dizendo aqui para você? Sim, é melhor que você consuma um chocolate comum numa quantidade moderada, num equilíbrio aí na tua vida, do que você consuma com muita frequência um chocolate que é um chocolate sem adição de açúcar. Ele vai ter uma influência negativa na sua saúde muito maior do que se você consumir um chocolate normal, tá? E é claro que aqueles que têm uma porcentagem maior de cacau vão ser melhores opções, né? Então, um chocolate 40, 50, 60, 70%, com certeza vai ser um chocolate mais saudável do que um chocolate ao leite somente, por exemplo, né? Então, é importante a gente fazer essas análises e a gente começar a ficar crítico com relação às escolhas que a gente faz, porque você pode estar comprometendo até um ganho de peso, um aumento aqui da circunferência abdominal, né? Porque você tá consumindo mais calorias com alimentos caros que acabam tendo um custo maior e não tá tendo um controle. Por quê? Porque não é a troca que vai fazer o teu diabetes ficar controlado, né? Mas sim o equilíbrio de todas essas coisas. Então é muito importante a gente refletir nesse assunto, né? E eu vi que é algo que tá causando uma angústia aí em vocês, porque eu tenho aqui 33 pessoas que responderam a pesquisa, que eu falei para vocês que quem faz a inscrição, né, tem a oportunidade de fazer de responder a pesquisa. Nem todo mundo respondeu até agora, né, até porque a gente ainda tem até o dia do evento para responder, mas quem já respondeu, essas 33 pessoas, existe uma angústia com relação ao custo para se poder controlar muito bem a alimentação de quem tem diabetes.
E eu tô afirmando aqui para vocês que não precisa ser uma alimentação de alto custo. A gente consegue sim ter o controle do diabetes com equilíbrio, com uma alimentação que na verdade vai ter uma influência na saúde aí de toda a família. Não só de um, não só de outro, mas de toda a família. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de que uma alimentação equilibrada é uma alimentação não só para quem tem diabetes, mas uma alimentação para toda a família, né? Então é muito importante a gente refletir nesse assunto, organizar a rotina aí de toda a família, para que a gente realmente consiga ser efetivo nesse controle, efetivo nesse cuidado do diabetes, que é isso que vai fazer a diferença, né? Ter equilíbrio é muito mais importante do que você comprar alimentos caros, dietéticos, alimentos isentos de açúcar. O equilíbrio, a tua qualidade de vida e a tua relação com o alimento são coisas muito importantes. E quando a gente fala de relação com o alimento, é essa de não ter guerra na hora do almoço, de não ter guerra na hora do jantar, né? É importante a gente ter uma boa relação e um consumo equilibrado, né? Independente do que você for consumir, o momento que você for consumir, é saudável, né? Você fazer escolhas com equilíbrio, né? Esses dias mesmo a gente estava conversando numa live e chegamos a um assunto de uma palestra que eu tinha participado, onde a palestrante colocou que não é nada saudável se você ir numa festa de aniversário e se servir de alface, por exemplo. Isso não é uma boa relação com o alimento, né? Se você está indo numa festa de aniversário, é importante que você saiba que você vai consumir alimentos que são alimentos ricos em açúcar e que você deve, na verdade, saber a quantidade, o quanto, a estratégia que você vai utilizar para que a tua glicemia não suba tanto, né? E é uma relação muito mais saudável do que você se restringir, deixar de ir nesse evento ou ainda chegar lá e não comer nada e ficar triste com aquele pensamento: eu não posso comer nada, eu não devo comer nada, eu não, né? É muito melhor que você aprenda como comer, o quanto comer e como distribuir nesse evento para que você não tenha um descontrole total, do que acabe aí perdendo um evento ou ficando triste ou se angustiando. Muitos pacientes acabam entrando num quadro depressivo, né? Muitos de vocês acabam ficando angustiados com o diagnóstico por achar que não pode nada. Porque existe esse terrorismo alimentar, esse terrorismo nutricional, infelizmente aí dentro das famílias que não acabam tendo acesso a uma educação de diabetes de qualidade, tá bom? Então, gente, nesses aquecimentos aqui para nossa semana do controle do diabetes, eu quero dizer para vocês que o meu compromisso aqui com vocês é de fazer com que a educação em diabetes chegue aí até vocês, que vocês consigam de fato compreender como é todo esse controle, para a gente conseguir de fato ter resultados no controle do diabetes sem comprometer outras regiões do nosso corpo, ou ainda até mesmo a parte emocional, a parte psicológica e a parte que a gente acaba se envolvendo aí com outras pessoas, e que sim, o diabetes vai fazer parte da tua vida pro resto da tua vida. Então a gente precisa fazer com que ele seja algo natural, sem terrorismos, sem proibições excessivas, mas sim com muito equilíbrio e você sabendo o que fazer, né? E volto a afirmar que não existe a necessidade de ser com alimentos caros ou com alto custo, enfim. É uma alimentação equilibrada que vai trazer saúde e qualidade de vida para toda a tua família, não só para você, né? É muito importante que a gente tenha essa consciência aí nesse sentido. Tá bom, pessoal? Bom, o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, então, era esse. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais. Quem ainda não fez a inscrição, pode ir lá no link da bio, que vai estar disponível para vocês se inscreverem, tá bom? Então, até
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.